Esteja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Com muita alegria que eu estou aqui com os irmãos nessa noite de 26 anos de aniversário da Igreja Presbiteriana Betel, aqui em Itapeva. Agradeço ao conselho dessa igreja pelo convite, agradeço ao Senhor por estar aqui com vocês. Mas eu não estou sozinho, como o pastor Alder falou, né? Está comigo a minha família, a minha esposa Ana Luísa. Para quem não sabe, não sei se tem mais outras Anas aqui, o nome Ana significa graça e Luísa, luz. Então já viu que eu estou bem, né? Graça e luz. Luísa, minha filha mais velha, e Lavínia, a minha caçula, né? Nós viemos aqui passar um pouquinho de calor com vocês aqui em Itapeva. E meus irmãos, essa igreja hoje comemora 26 anos, 1994. Onde que você estava nesse ano de 94? Ano que Ayrton Senna morreu, ano que o Brasil foi tetracampeão da Copa do Mundo. Eu acredito que muitos de vocês estavam aqui, estavam iniciando, organizando esta igreja. Outros chegaram depois, outros estavam aqui, mas não estão mais. Se mudaram ou mesmo foram chamados pelo Senhor para estarem na glória. Mas tanto aqueles que já passaram por aqui, como nós que estamos aqui hoje, mas mais especificamente vocês, fazem parte desta história. Aqueles que passaram, aqueles que estão aqui hoje, aqueles que por algum motivo não vieram, aqueles que no futuro vão chegar, todos fazem parte dessa história, que hoje completa 26 anos. Eu tenho, como eu disse, a honra de estar aqui com vocês para comemorar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, e nós vamos ler um dos salmos de romagem, um dos cânticos de romagem, o Salmo 133. Salmo 133. Como é um salmo curto, meus irmãos, apenas 3 versos, vamos fazer a leitura em uníssono de todo esse salmo. Cântico de romagem, Salmo de Davi, Salmo 133. Vamos ler? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e bendito, queremos te louvar, engrandecer o teu nome, porque tu és santo, bendito, glorioso Deus, o nosso Pai querido, que nos salvou por intermédio do teu Filho Jesus, que nos deu o Espírito Santo, ó Pai, que nos converteu, que nos, Pai, adotou como teus filhos para fazermos parte da tua família, da tua igreja, Senhor. Quero te agradecer por esses irmãos, por esta igreja local, Igreja Presbiteriana Betel de Itapeva, que hoje comemora, Senhor, mais um ano de organização. Ó Pai, eu quero te pedir que agora o Senhor fale com cada um desses meus irmãos que estão aqui, Pai. Que o teu Espírito Santo ilumine suas mentes, seus corações, para que todos, ó Pai, compreendam a tua palavra. Mas não somente com o intelecto, Senhor Deus, mas que a tua palavra desça aos seus corações e vivam, praticam, Senhor, aquilo que será exposto aqui nesse momento. Ó Pai, para a tua glória, Pai, usa-nos, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais um ano.
mais um ano que esta igreja está comemorando. Mais um ano de muitas alegrias, de muitas vitórias, de muitas conquistas, mas também mais um ano de muitas lutas, de sofrimentos, ano de dificuldades, especialmente este ano de 2020. Ano que esta igreja e que a igreja recente, a igreja contemporânea, nunca, jamais havia experimentado antes. Um ano de que nós fomos obrigados a ficarmos dentro das nossas casas, sermos impedidos de nos reunirmos nos nossos templos, sermos impedidos de participarmos da mesa do Senhor. Mas nós aprendemos, meus irmãos, pela providência de Deus, com tudo o que aconteceu nesses últimos meses, exatamente uma coisa muito importante, que igreja não é isso. Igreja não são as paredes, não é o teto, não são os bancos. Igreja é isso. Igreja somos nós. A igreja não parou. Os cultos públicos naquele período pararam. Hoje eles estão acontecendo de forma limitada, de forma com todos os cuidados necessários. Então nós vimos, meus irmãos, que igreja é muito mais do que um lugar que você vai no domingo para cantar e para ouvir sermões. É muito mais do que isso. Igreja é uma família. E meus irmãos, como família, todos nós aqui fazemos parte de famílias de sangue. Você que é pai, você que é mãe, você que tem os seus filhos, eu acredito que você não fica contente, não se satisfaz quando você vê a desunião na sua casa. Quando você vê filhos que brigam, filhos que discutem, filhos que se desentendem. Às vezes, meus irmãos, em algumas famílias, acontece de irmãos ficarem meses, até anos, sem se falar. E, meus irmãos, o mesmo ocorre na igreja, ou melhor, pode ocorrer, não deveria, mas pode ocorrer na igreja do Senhor. Deus, o nosso Pai, Ele não se satisfaz, Ele não se alegra com divisões dentro da igreja. É verdade, meus irmãos, que nós ainda pecamos, mas nós somos salvos, somos novas criaturas do Senhor. E, pelo poder do Evangelho, existe sim a condição de nós, apesar das nossas diferenças, vivermos uma vida de unidade dentro da igreja. E o Salmo 133, ele mostra isso, de forma bem clara e de forma bem objetiva. O Salmo 133, meus irmãos, é um dos 15 salmos conhecidos como cânticos de romagem, ou seja, do Salmo 120 até o Salmo 134, eles são chamados de cânticos de romagem. Por que isso? Porque todo ano, na época do Antigo Testamento, todo ano, todo hebreu, ele saía da sua casa, saía da sua cidade, e eles faziam caravanas, verdadeiras romarias, romagens, e eles iam em viagem, em grupos, em famílias, rumo a Jerusalém. Vinham pessoas de todos os cantos do país, indo até Jerusalém. E como é que eles faziam essas viagens? Eles iam cantando. Esses 15 salmos, do 120 ao 134, os salmos, os cânticos de romagem, eles eram usados para louvar ao Senhor, para serem cantados nestas viagens de família indo para o culto. É você imaginar, você com a sua família, você que vem de carro, por exemplo, você colocar um pendrive ou pelo meio do Bluetooth lá no som do seu carro, ou um CD, e você começar a ouvir louvores, no caminho para a igreja você vindo cantando louvores ao Senhor, e na volta para casa a mesma coisa, para você poder entender de forma mais contextualizada. Então é dessa forma que eles faziam. E meus irmãos, Israel era formada por 12 tribos na época de Davi. E Davi foi quem escreveu esse salmo. E Davi, ele vivenciou uma época de divisão na igreja, ou seja, no povo de Deus do Antigo Testamento, que também é a igreja do Antigo Testamento. Irmãos,
O Senhor Deus, Ele presenteou Israel com Canaã, com a terra prometida. E depois que todas as tribos, as 12 tribos, eles entraram na terra prometida, não houve unidade entre elas. Se você já leu, se você já estudou o livro de Juízes, você vai ver ali que cada tribo fazia de uma forma. Juízes vai nos dizer, meus irmãos, que cada um fazia aquilo que achava mais reto, porque não havia rei em Israel naquela época. Então, o povo de Deus, na época dos juízes, era um povo dividido. Era um povo que cada um fazia o que dava na telha, o que dava na cabeça. E depois do juiz, e Samuel, aliás, ele foi o último juiz. E depois de Samuel, então, Deus providencia para Israel o primeiro rei, Saul. Saul, ele conseguiu temporariamente manter o povo de Deus unido, mas Saul foi rejeitado por Deus porque ele desobedeceu a Deus. E para o lugar de Saul, Davi foi ungido rei de Israel. Mas veja uma coisa, se você pegar o início do reinado de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 2 até o capítulo 4, Davi ele não assumiu o trono de toda a nação, de todo Israel. Apenas a tribo de Judá, que era a tribo de Davi, que o coroou o rei. Mas as outras 11 tribos, elas se uniram, elas estabeleceram um filho de Saul chamado Isbosete, para ser rei sobre eles. Aconteceram então, meus irmãos, 2 anos de guerra. Guerra entre quem? Guerra entre a igreja. Guerra entre Israel, o povo de Deus. Guerra de família. 11 irmãos, 11 tribos irmãs, juntas para o mal, para guerrear contra a tribo de Judá. Muitas pessoas morreram, foi uma guerra sangrenta, mas depois de cerca de 2 anos, finalmente, as 12 tribos se uniram, e as 12 tribos, elas ungiram, elas coroaram Davi como rei de todo Israel. É nesse contexto que Davi escreveu o Salmo 133. Depois de muita guerra, de muita briga, de muito sangue derramado, Davi, então, ele escreve este salmo. E é por isso, meus irmãos, eu quero meditar com vocês nesta noite exatamente sobre esse tema, a unidade da igreja. E a primeira lição que nós aprendemos, meus irmãos, é a beleza da unidade. Olha o versículo 1. Como diz, Davi ele começa dizendo, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Davi ele começa com uma interjeição. Davi ele começa com uma exclamação. Olha que bonito, vejam que coisa maravilhosa. Os irmãos viverem unidos. É bom, é agradável isso. Por quê? Porque Davi ele estava muito feliz. Finalmente, depois de muitos anos, a nação de Israel, o povo de Deus, estava unido. Anos e anos de briga dentro do povo, anos e anos de discussões, de guerras. Imagine, meus irmãos, uma igreja passando por uma situação assim, uma igreja local nos nossos dias. Anos e anos de guerras, anos e anos de brigas, anos e anos de intrigas. Até que finalmente, um dia, pela providência de Deus, a igreja se une novamente. Pecados são perdoados, pecados são confessados, todos se unem novamente. Qual seria a reação do pastor desta igreja? Creio eu que a mesma reação de Davi. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Veja que Davi ele usa 2 palavras aqui, ele usa a palavra bom e a palavra agradável. Existem coisas que são boas, mas não são agradáveis. Por exemplo, você pode falar para o seu filho, para a sua criança, né, que comer verdura é bom, mas ela não vai achar agradável. Fala para o seu filho, olha, você tem que comer espinafre, você tem que comer jiló, você tem que comer chicória. Não é gostoso. Olha que eu gosto de tudo isso. É amargo, mas eu gosto disso. Mas a maioria das pessoas não gosta. Criança, então, acho que quase nenhuma gosta. São coisas boas, verduras fazem bem para a nossa saúde. Mas não é agradável ao paladar de todo mundo. Então existem coisas que são boas, mas não são agradáveis. Mas, meus irmãos, Davi diz que a unidade entre os irmãos, ela é boa, mas ela é também agradável.
ela é algo que traz prazer, que traz alegria, que é bonito de se ver. E Davi diz aqui, ó como é bom, é agradável viverem unidos os irmãos. Veja, meus irmãos, Davi fala aqui que a unidade, ela não é um conceito, ela não é algo subjetivo, uma coisa bonita de se falar. O pastor está falando de unidade, que bonito. Davi aqui está falando de unidade, que coisa bonita, mas a realidade nossa é bem diferente. Só que Davi ele não fala de um conceito, de algo subjetivo, abstrato, que você apenas lê, acha bonito, só que na vida real é bem diferente. Davi ele fala, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A unidade, meus irmãos, é algo experimentado, é algo prático, é algo vivido. Você pratica a unidade, você vive a unidade. Cada dia, cada semana que você se encontra em igreja, em família da fé, você experimenta a unidade. Você está junto com os irmãos. Mas perceba uma coisa, Davi fala da vida. Vida não é só domingo à noite, ou na escola dominical, ou durante a semana no estudo bíblico. Veja, meus irmãos, de novo, igreja não é esse lugar, esse prédio em que a gente se reúne. E a igreja não existe apenas quando se reúne. Porque nós somos igreja que hoje nós oramos juntos, nós louvamos juntos, nós estamos juntos ouvindo a palavra, mas a gente continua sendo igreja quando estamos durante a semana, orando pelos nossos irmãos, intercedendo por eles, entrando em contato com eles, sabendo se estão precisando de alguma coisa. A unidade, meus irmãos, é algo prático, é algo vivido. E quando uma igreja é desunida, essa igreja acaba perdendo tempo. Quanto tempo perdido quanto tempo Israel perdeu por viver em desunião. A desunião, meus irmãos, ela nos faz perder tempo, ela nos faz perder energia, perder paz, perder alegria. Uma igreja onde existem brigas, onde existem discussões, essa igreja sofre. Crentes que brigam uns com os outros dormem mal, ficam doentes, perdem a alegria, perdem a paz, perde tempo. Por isso, meus irmãos, uma igreja desunida é uma igreja feia, é uma igreja carrancuda, é uma igreja em que as pessoas têm os olhos franzidos, têm bocas maldizentes e têm corações amargurados. Uma igreja desunida é uma igreja feia porque ela externa a feiura do pecado, entristecendo o Espírito Santo, pecando contra Deus, pecando contra Cristo. Uma igreja desunida, meus irmãos, ela não mostra a beleza da graça que a alcançou. Por isso que uma igreja desunida é uma igreja feia. Eu conheci uma cidade, meus irmãos, onde haviam 2 igrejas. E a segunda igreja, ela nasceu consequência da divisão da primeira. Houve uma divisão. E o que aconteceu? Aconteceu que durante muito tempo, os irmãos das 2 igrejas não se falavam. Estavam andando na rua, alguém na calçada, o outro vinha, atravessava a rua porque não queria falar com ele. E quanto tempo se perdeu por causa disso? Quando tinha algum culto e se convidava alguém da outra igreja, o membro da outra igreja não ia. Não se falava, era uma coisa feia de se ver. Haviam fofocas, intrigas, maledicência, contenda entre os irmãos. E você vai se lembrar que Salomão diz que em Provérbios 6, 16 a 19, no versículo 19, nós lemos que o Senhor abomina a contenda entre os irmãos. Por isso que uma igreja desunida é uma igreja feia. Porque ela não externa, ela não demonstra a beleza da graça, a beleza da misericórdia. Agora, pelo contrário, uma igreja, quando ela está unida, ela é boa e agradável. Sendo boa e agradável, ela é linda. A noiva de Cristo é linda. A noiva de Cristo é linda quando ela obedece, quando ela se une, quando ela está junta. Cristo sorri quando ele olha para sua noiva e olha a sua noiva unida entre si. Os irmãos, os membros da igreja unidos entre si. E é lindo isso. É lindo para os crentes e é lindo para Deus. Mas perceba uma coisa, meus irmãos. Vida de unidade não significa unidade
com o mundo. Unidade a troco de heresias, de falsos ensinos. Se dentro da igreja entrar uma heresia, entrar uma falsa doutrina, entrar um falso ensino, e a igreja for exortada e não deixar, não pode haver então unidade com essas coisas, não pode haver unidade com falsa doutrina, não pode haver unidade com o mundo, não pode haver unidade com o pecado. Mas quando uma igreja ela mantém-se santa, obediente à palavra do Senhor, então nós nos unimos, nós externamos a beleza do amor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus. Creio eu, meus irmãos, que esta igreja seja uma igreja bonita, uma igreja linda, uma igreja que nesses 26 anos, apesar de tantas coisas que vocês devem ter passado, deve ter sido superado para a glória do Senhor. Mas Davi ensina uma segunda lição. Ele diz aqui no versículo 2 e na primeira parte do versículo 3, a respeito do alcance da unidade. Olha lá, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Até essa primeira parte do 3 aqui. Davi aqui, meus irmãos, ele ilustra duas formas do alcance da unidade. Primeiro, o versículo 2. Lá em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a 33, Deus ele instruiu Moisés acerca da receita de um óleo perfumado que deveria ser usado para a unção dos sacerdotes. No caso ali, Arão e seus filhos. Como que era feito esse óleo? Está lá em Êxodo 30, 22 a 33. Ele era feito com azeite de oliva mais fino, mais puro, mais caro, e junto ao azeite eram juntadas 4 especiarias raras e muito valiosas: mirra, cinamomo, cálamo e cássia. Então o perfumista ele fazia aquele óleo, né, juntando o azeite com essas 4 especiarias, e esse óleo ele era derramado sobre a cabeça do sacerdote. Mas não era um pouquinho só não. Ele era derramado em abundância, molhava a cabeça, escorria pela sua face, pela sua barba, descia por toda a roupa e ia até os pés, derramado em muita abundância. Acontece que aqui na nossa tradução, ARA, né, a revista atualizada, diz que o óleo precioso, ele descia sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e também para a gola de suas vestes. Mas, meus irmãos, na verdade, a melhor tradução aqui da língua hebraica, a língua que foi escrito o Antigo Testamento, não seria gola, e sim orla, assim como está na revista corrigida. E o que é a orla das vestes? Bom, o sacerdote ele usava uma túnica, e lá na túnica ficava a barra da túnica. A orla é a barra da túnica, já nos pés dele. Então o que acontecia? O óleo era derramado na cabeça do sacerdote, descia, passava pela sua barba, passava pelo seu corpo e até os seus pés. E meus irmãos, os sacerdotes do Antigo Testamento, especialmente o sumo sacerdote, eles todos apontavam para Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Lá em Hebreus 2, versículo 17, nós lemos o seguinte: por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Por isso que Arão e todos os sacerdotes que vieram depois dele, todos apontavam para Cristo. O sacerdote, ele oferecia um sacrifício de um animal, e aquele animal era um representante do pecador. Um animal morria no lugar do pecador. Mas Hebreus nos diz que é impossível que sangue de animais perdoe pecados, tire o nosso pecado. Aqueles animais nada mais eram do que sombras, apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus e o sumo sacerdote. Ele foi o sacerdote que se ofereceu. Ele foi o sacerdote e ele foi a oferta. E Cristo, como sacerdote, ele não foi ungido com óleo perfumado, mas ele foi ungido com o próprio Espírito Santo. Aliás, Cristo,
não é sobrenome de Jesus, você deve saber disso. Cristo não é o Jesus, sobrenome Cristo. Não. Cristo vem da palavra grega Christos, que significa ungido, que no hebraico é Messia, que significa Messias. Então, o que isso quer dizer? Que Cristo é o sumo sacerdote ungido. Né? Em português, essa palavra é a palavra ungido, ungido pelo Espírito Santo. O que isso tem a ver conosco? Acontece, meus irmãos, que da mesma forma como o óleo ele era derramado sobre a cabeça do sacerdote e escorria por seu corpo todo, o Espírito Santo ungiu completamente a Cristo e ao seu corpo. E quem que é o corpo de Cristo? A igreja. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. E, da mesma forma, nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Da mesma forma como Arão era ungido, foi ungido para ministrar diante de Deus, ungido com aquele óleo, e aquele óleo tomava o seu corpo todo, Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, e Cristo enviou o seu Espírito para ungir a igreja, para salvar a igreja. Atos capítulo 2, quando Pedro estava pregando em Jerusalém, no Pentecostes, ele, citando o profeta Joel, ele disse o seguinte: e acontecerá, Atos 2, 17 a 18, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito. Olha, o óleo era derramado de cima para baixo na cabeça do sacerdote. O Espírito ele desceu também. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos e até os meus servos, e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naquele dia e profetizarão. Então o que Joel aqui estava falando e que Pedro, citando Joel, estava falando também? Que o Espírito Santo, ele unge toda a igreja. Olha lá, filhos e filhas, homens e mulheres. A unidade, ela atinge homens e mulheres. Não existem grupinhos. Na igreja presbiteriana nós temos as sociedades internas. Nós temos a SAF, nós temos a UPH. Mas não são sociedades internas que competem entre si, mas que se unem e trabalham juntas. Filhos e filhas, jovens e velhos, ou seja, UPA, o MP e o pessoal mais velho, da terceira idade, unidos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas, ou seja, até mesmo as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, o Espírito Santo, ele foi derramado. Então, meus irmãos, a unidade da igreja, ela tem um alcance total. Homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, ricos e pobres, não importa, na igreja não há divisões, na igreja não há diferenciação. É interessante, meus irmãos, que na igreja do Antigo Testamento, escravos e senhores sentavam-se juntos. Existem relatos, meus irmãos, em que senhores, donos de escravos, recebiam a Santa Ceia dos seus próprios escravos, que eram presbíteros na igreja. Não havia divisões ali dentro. E lembrando que naquele tempo a escravidão era bem diferente do que a escravidão moderna, né? A escravidão do século 17, 18 e 19. Ali era uma cultura bem diferente. Mas o fato é o seguinte, meus irmãos, não há divisões dentro da igreja. Pobres, ricos, letrados e iletrados, homens e mulheres, jovens e adultos e idosos. Mas Davi ele usa uma segunda ilustração também, ele diz no versículo 3 que a unidade entre os irmãos ela é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então vamos lá. Ele fala do Monte Hermon. O Monte Hermon é o pico, ou uma cadeia de montanhas mais alta em Israel. E o pico do Monte Hermon, ele fica praticamente o ano todo coberto de neve. E a região em volta do Monte Hermon é uma região muito úmida. Muito úmida. O que acontece? O vento norte, aliás, vento sul, né, que vem do norte para o sul, ele traz aquela umidade do norte, do Monte Hermon, para o sul.
até chegou em Jerusalém, onde fica Sião. Olha o versículo 3 comigo, olha para a sua Bíblia. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Como assim? O orvalho de um monte que fica no norte pode cair em outro lugar que fica no sul. Como assim? Jerusalém é uma região muito seca. Aliás, toda a região da Palestina é muito seca, exceto ali a região do Monte Hermon. O Monte Hermon ele é úmido e o vento pega aquela umidade do Hermon no norte e desce. Lembra do óleo descendo, o Espírito descendo, o orvalho descendo? O orvalho do norte, ele desce até o sul e ele rega o Monte Sião, onde ficava o templo, o tabernáculo primeiro e depois o templo. O que isso ensina a nós? Que não existem distinções geográficas na igreja, não existem divisões geográficas na igreja. Davi, você se lembra, ele estava vendo pela primeira vez as 12 tribos juntas. Tribos do norte, tribos do sul, tribos do leste, tribos do oeste, elas estavam juntas. E juntas, as 12 tribos, elas viajavam e iam para o Monte Sião, para o templo, para o tabernáculo aqui na época de Davi, depois Salomão, o templo. Então não importava de onde você vinha, não importava da cidade que você vinha, não importava se você era da zona urbana ou da zona rural, se você era do interior ou você era da cidade, não importava. Todos estavam juntos. Não importava se você morava perto ou morava longe. Todos estavam juntos. E meus irmãos, nós vemos mais uma vez isso acontecer lá no capítulo 2 de Atos. Em Atos 2, é interessante que na festa do Pentecostes haviam judeus de 14 nações diferentes. Era quase uma ONU aquilo lá. 14 nações diferentes, reunidos com o mesmo objetivo, cultuar a Deus na festa de Pentecostes. E ali nós lemos, meus irmãos, no capítulo 2 de Atos, que aquelas pessoas, cada um na sua língua, elas ouviram as grandezas de Deus. E essas pessoas, diferentes, de lugares diferentes, ouviram a pregação de Pedro, foram convertidas pelo Espírito Santo, foram batizados e se tornaram apenas uma única igreja. Dessa forma, meus irmãos, nós vemos que a igreja ela não se restringe a lugares geográficos. Hoje é aniversário desta igreja local, da Igreja Presbiteriana Betel, mas nós temos a consciência que a igreja do Senhor não se restringe a esse grupo de pessoas aqui. Nós temos consciência que a igreja do Senhor, ela é muito mais do que isso. A igreja do Senhor ela está espalhada pela cidade de Itapeva, pela região, pelo estado, pelo país, pelo mundo. Pelo mundo inteiro existe irmãos nossos. Hoje, veja, 27 de setembro, domingo, dia do Senhor, a igreja do Senhor se reúne. Você já parou para pensar isso hoje de manhã quando você acordou? Que tem irmãos que você nunca ouviu falar neles. Países que estão muito longe. E hoje eles se reuniram. Do mesmo jeito que a gente está aqui. Eu fico imaginando aqui, quantas igrejas locais hoje, no mundo, estão comemorando o seu aniversário? Deve ter algumas. Acredito que devem ter algumas. Mas é o dia em que Deus recebe o culto de toda a sua igreja. Não importa se é rural, se é urbana, se são pessoas mais abastadas, se são pessoas mais simples, se são jovens, se são idosos, toda a igreja, ela se reúne. Por isso, meus irmãos, não existem fronteiras para o evangelho. Não existem fronteiras. A igreja local, a igreja do Senhor, meus irmãos, e a igreja local, ela deve sair. Deve ser uma igreja missionária. O pastor de vocês é um missionário, ele estudou no IBEL, né? Formação missionária. E uma coisa que eu ouvi no IBEL também, quando eu estive lá, foi o seguinte, ele deve ter ouvido também. Uma igreja que não é missionária é campo missionário. Já ouviu isso, reverendo? Deve ter ouvido. E talvez alguns dos irmãos devem ter ouvido também. Uma igreja que não evangeliza precisa do evangelho.
Então, meus irmãos, que essa igreja ela cresça, mas ela cresça também fora dos seus muros, fora dos seus portões, plantando novas igrejas, plantando novos trabalhos, apoiando a obra missionária, orando por missionários, enviando missionários, sustentando missionários, porque a igreja ela não tem fronteiras, ela não tem limites para o Evangelho. E, finalmente, o final do versículo 3 nos ensina a terceira lição desse texto, que são os benefícios da unidade. Olha lá o final 3, a parte B. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo ele cita dois benefícios da unidade. Olha só, Davi fala, ali onde? Volta um pouquinho, Sião. Ali em Sião, que era o lugar onde ficava o tabernáculo nos dias de Davi, onde ficava o templo depois dos dias de Salomão para frente, o lugar em que o povo se reunia para cultuar, o lugar onde a igreja estava reunida, ali, naquele lugar, era o lugar onde Deus ordenava a sua bênção. Meus irmãos, como eu falei, a igreja, finalmente, depois de muito tempo, ela estava unida. E por estar unida, a igreja unida ali em Sião, ali em Jerusalém, cultuando ali juntos, Deus abençoava aquela igreja. Deus ordenava que descesse bênçãos dos céus sobre aquela igreja. Por isso que, de novo, uma igreja dividida não é uma igreja abençoada. Presta bem atenção nisso que eu estou te falando. Igrejas divididas, igrejas onde existem panelinhas, divisões, picuinhas, maledicências, grupinhos, Deus não abençoa essa igreja. Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja assim. Você vai se lembrar que Paulo disse lá no capítulo 1 de 1 Coríntios que haviam 4 grupos, 4 panelinhas, 4 divisões na igreja de Corinto. Tinham os de Paulo, eu sou o grupo de Paulo, nós gostamos de Paulo. Tinham os de Apolo, nós gostamos de Apolo, porque Apolo é um tremendo de um pregador. Tinham os de Pedro, os de Cefas, não, nós somos do grupo de Pedro. Pedro é o líder dos apóstolos, Cefas. E tinha um grupo que dizia ser o grupo de Cristo. Então haviam divisões na igreja. E por causa daquelas divisões, se você estudar as 2 cartas de Coríntios, você vai ver tantas coisas erradas que haviam na igreja de Corinto. Uma igreja dividida, meus irmãos, além de externar a feiura do pecado, ela também não recebe a bênção de Deus. Depois de Davi, seu filho Salomão reinou também 40 anos. E depois de Salomão não houve mais unidade em Israel. O reino se dividiu novamente. 1,5 tribo, Judá, Benjamim, metade de Benjamim, ficaram sob o reinado da dinastia davídica, dos filhos de Davi. E as outras 10 tribos do norte ficaram nas mãos de vários reis, de diversos reis maus. O que aconteceu foi o seguinte: essas 2 nações, a maior parte do tempo, foram idólatras. E ao invés de Deus abençoar o seu povo no Antigo Testamento, Deus ele derramou o juízo com os cativeiros assírio para o reino do norte e babilônico para o reino do sul. Uma igreja desunida não experimenta as bênçãos de Deus, experimenta juízo, castigo de Deus. Por outro lado, uma igreja unida é uma igreja que recebe as bênçãos do Senhor. Creio, meus irmãos, que a igreja presbiteriana Betel aqui em Itapeva é uma igreja abençoada. Tenho certeza disso. E creio que um dos grandes motivos pelo qual esta igreja é abençoada seja a unidade desta igreja. Que, de fato, essa igreja permaneça unida para continuar recebendo, por ordem de Deus, suas bênçãos. Mas tem um segundo e último benefício que esse salmo nos apresenta. O benefício da unidade. Olha lá, versículo 3 de novo, finalzinho. Ali, onde? Em Sião, na igreja, quando todo mundo está junto, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre.
Assim como as bênçãos de Deus, meus irmãos, a vida de Deus, ela também é eterna. O que isso significa? Que quando a igreja se une, pessoas são salvas, pessoas são convertidas. Ali, no lugar onde o povo de Deus está junto, unido, um só corpo, um só coração, uma só alma, servindo a um só Deus, a um só Jesus e Cristo e Senhor, com um só Espírito. Quando isso acontece, quando a igreja está unida, Deus ele derrama vida para sempre, vida eterna. Pessoas são salvas, pessoas recebem vida. Se uma pessoa ímpia, ela entra numa igreja, ela percebe que nessa igreja existem divisões, existe desunião, essa pessoa não fica na igreja. O ímpio, ele entra na igreja buscando refrigério, buscando paz, buscando esperança, buscando a Cristo. E ele entra numa igreja, ele vê que dentro da igreja é a mesma coisa que o mundo, porque o mundo é desunido. O mundo tem partidos, o mundo tem polarizações, o mundo tem divisões. Se a pessoa está cansada dessas coisas e entra dentro de uma igreja e fala, aqui eu vou encontrar alguma coisa diferente. E se ela não encontrar diferença com o mundo, como é que ela vai se converter? Agora, quando um ímpio ele entra numa igreja e ele percebe que a igreja é diferente do mundo, que estão todos juntos, que estão unidos, ali Deus ordena vida para sempre. Pessoas são convertidas. Eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no texto que nós lemos na liturgia de Atos 2. Versículos 42 a 47. Eu vou ler mais uma vez e você preste atenção aí, acompanhe na sua Bíblia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora olha o 44. Todos os que creram estavam juntos, unidos. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes. O que é unanimidade? Todos juntos, com o mesmo pensamento. No templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma igreja unida, certo? O que acontecia? Versículo 47. Louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. O povo olhava. O povo lá de fora, a cidade de Jerusalém, observava. Esse grupo aí é diferente. Eles estão juntos. Eles são unânimes. Eles estão unidos. O povo olhava. O mundo olha para a igreja quando a igreja está unida. Quando a igreja vai na contramão do mundo. Final do 47. Enquanto isso, ali Deus derramava a vida para sempre, ou seja, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Igrejas, meus irmãos, crescem quando os membros os membros estão unidos. Uma igreja desunida ela não vai crescer, ela vai minguar. As pessoas do mundo vão olhar e falar assim, olha lá, só tem briga naquela igreja. Só tem divisão naquela igreja. Meus irmãos, isso não deve acontecer em nosso meio. É como disse o reverendo Augusto Nicodemos quando pregou esse sermão aqui. Que o ali seja aqui. Aqui. Igreja Presbiteriana Betel em Itapeva. Essa é a igreja local. Essa igreja continue por muitos e muitos anos aqui, recebendo as bênçãos ordenadas pelo Senhor, recebendo novos membros, convertidos aqui, recebendo vida aqui, através da pregação do Evangelho.
Que possamos ver, meus irmãos, esta igreja crescendo, se espalhando, plantando novas igrejas, contribuindo para a obra missionária, sendo uma igreja que apare as arestas. É verdade, meus irmãos, que, como eu disse no início, nós ainda pecamos. Às vezes o velho homem vai querer falar mais alto. É verdade, meus irmãos, que pode acontecer, como eu disse, não deveria, em um determinado momento, qualquer um de nós se estranhar com o outro. Em toda a história, haverão Evódias e Síntiques. Se você não sabe quem é Evódia e Síntique, depois você pergunta para o seu pastor. E ele vai mandar você ler Filipenses. Em toda a história, haverão nas igrejas locais Evódias e Síntiques. Mas nós cremos que haverá um dia, como nós lemos lá em Apocalipse 7, que a igreja triunfante, finalmente sem pecado, de vestiduras brancas, finalmente estará unida. Mas aqui a gente, apesar dos nossos pecados, que a gente se esforce, que você, membro desta igreja, se esforce para estar unido com esta igreja. Eu te faço um desafio final. O pastor Aldo, ele falou que, por causa dessa situação toda que nós estamos vivendo, algumas pessoas acabaram deixando de se congregar. Isso não é algo que está acontecendo apenas nesta igreja, mas eu creio que na maioria, se não em todas as igrejas locais. Teve gente que não voltou. Teve gente que achou muito prático e muito cômodo ficar no seu sofá ou na sua cama, abrir o seu notebook, pegar o seu celular ou a sua televisão e assistir um sermão pela internet, pelo YouTube. O desafio que eu faço para você é o mesmo desafio que o autor aos Hebreus faz lá no capítulo 10. Admoeste aquele seu irmão, aquela sua irmã que não tem vindo. Para que a igreja toda esteja junta, a igreja toda esteja unida, a igreja toda possa receber as bênçãos do Senhor e a vida dele para sempre. Que ele nos abençoe, meus irmãos. Parabéns por mais um ano de vida. Que aqui seja o lugar de bênçãos e de vida do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, eu quero te agradecer por essa preciosa oportunidade que tivemos aqui, Pai, nesta noite, de prestar culto ao Senhor. Ó Deus, aqui, neste lugar, nesta igreja, nesse pedacinho do corpo de Cristo, que aqui, Senhor, continue sendo uma igreja unida, uma igreja sem divisões. Ó Pai, eu não conheço esses irmãos. Se porventura houver, Pai, em algum coração aqui, alguma mágoa, alguma diferença, algo que porventura venha a provocar alguma divisão, ó Pai, quebranta corações. Derrama, ó Pai, perdão, que possam se perdoar, que possam se reconciliar, e que assim esta igreja, Senhor, seja, por mais e mais anos, unida, e assim receba bênçãos e vida do Senhor. Obrigado, Pai, por cada membro, por cada irmão desta igreja. Obrigado pelo conselho desta igreja, pelo pastor reverendo Aldo. E continua usando esses irmãos, Pai, do conselho, na liderança do pastor, para pastorear esses irmãos, para educá-los na graça do Evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.